Costa Azul News. Informação é aqui. Boa tarde, Renato Aguiar. Muito boa tarde, Toninho. Muito boa tarde a toda a nossa Costa Verde. Muito boa tarde ao grande Tom Oliveira. Boa tarde, grande Renato Aguiar, ouvintes da Costa Azul FM. Excelente início de noite para todo mundo. Vamos às informações, grande Renato. Pois é, a gente começa falando de energia, hein? A gasolina para carros e motos já pode ser vendida a partir de hoje com o novo padrão estabelecido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a famosa ANP. A mudança se deve à resolução de número 807/2020, publicada em janeiro, que determina as novas especificações de valor mínimo de massa específica e também valor. Com isso, a gasolina passa a ter as mesmas especificações da gasolina de outros países. Segundo a especialista em regulação da ANP, Edneia Kalimann, o produto brasileiro passará a ter mais qualidade e maior eficiência energética, ou seja, o motorista vai conseguir economia no mínimo de 5% no consumo do seu veículo. Educação, mesmo com a autorização da Prefeitura do Rio e da Justiça para o retorno, às aulas presenciais nas escolas particulares, para estudantes dos 4º, 5º, 8º e 9º anos do ensino fundamental, os estabelecimentos de ensino não reabriram hoje. O Sindicato dos Estabelecimentos de Educação Básica do município do Rio, o SINEP, informou que no levantamento feito pela manhã com as escolas afiliadas, não foi constatado o retorno às atividades presenciais em nenhuma delas. As aulas presenciais estão suspensas desde março por causa da pandemia da Covid-19 e a rede particular manteve as atividades de forma remota com aulas online. E de braços cruzados, hein? O Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, informou que a categoria dos professores está em greve, confirmada em assembleia realizada no último sábado. Ontem, o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública entraram com uma ação civil pública na Justiça para impedir a reabertura das escolas particulares na capital, com um pedido de tutela antecipada. Mas o pedido e o recurso foram negados no plantão judiciário. A Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou, no último dia 20 de julho, o retorno às atividades presenciais nas escolas privadas a partir de hoje, dando aval quanto à vigilância sanitária para o retorno voluntário dos estabelecimentos. Fato esse que não se materializou. 5h56, Paraty convive com o novo turismo nesse novo normal. O turismo foi reaberto sábado, mas o movimento de visitantes não foi muito intenso durante o fim de semana. Desde março, o turismo estava fechado em Paraty por causa da pandemia. A Secretaria de Turismo paratiense, entretanto, grifou que as praias que estão dentro da reserva ecológica da Joatinga, Mamanguá Esquerdo até a Praia do Sono permanecem fechadas. As praias da comunidade de Trindade também permanecem fechadas por decisão da comunidade. A Procuradoria-Geral do município encaminhou petição à comarca de Paraty solicitando a revogação da liminar que proibiu os serviços de reserva online nos meios de hospedagem do município durante a bandeira vermelha. Na petição, a Procuradoria informa que o decreto municipal 077 instituiu a bandeira azul e permitiu a retomada dos serviços de hospedagem em Paraty. Pois é, e mais uma informação sobre educação. O Ministério da Educação divulgará amanhã, terça-feira, o resultado dos candidatos pré-selecionados para o Fundo de Financiamento Estudantil, o famoso FIES. Nessa edição, 107.875 inscritos disputam 30 mil vagas ofertadas em mais de 1.300 instituições de ensino superior. Os interessados devem ficar atentos aos prazos, porque a complementação da inscrição nessa chamada única começa amanhã, terça-feira, e segue até às 23h59 de quinta-feira, ou seja, do dia 6 de agosto. Nós abrimos hoje a nossa enquete da semana. A pergunta de hoje da nossa enquete é a seguinte: se você tivesse um lobo-guará na carteira,
Qual presente você compraria para o seu pai? O lobo-guará será a imagem, né, impressa na nova nota de R$200. Então, se você tivesse R$200, que é o lobo-guará que vai vir impresso na nova nota, o que você daria de presente para o seu pai? Comente lá na nossa enquete no Facebook, facebook.com/CostasOFM. Comente, dê dicas de presente, compartilhe, você que já deu aquela olhadinha pelo comércio na cidade, dê aquela dica lá, que você achou, aquele presente que cabe no bolso para o Dia dos Pais, será no próximo domingo, dia 9. Renata Guiar. Pois é, e por falar em lobo-guará, muitos lobos-guarás podem estar te esperando, né? A partir de hoje, a Loto Fácil, a segunda loteria mais vendida pela Caixa, terá 6 sorteios semanais. Os sorteios, que até então eram feitos às segundas, quartas e sextas, passarão a ser feitos de segunda a sábado. Preço cobrado para uma aposta simples de 15 números é de apenas R$2,50. Outras mudanças serão implementadas a partir do dia 10 de agosto. Entre elas, a ampliação na quantidade de apostas múltiplas permitidas, a quantidade de teimosinhas e a ampliação na quantidade de cotas por bolão. Apostas na Loto Fácil podem ser feitas até às 7 horas da noite em qualquer casa lotérica do Brasil. Lembre-se, nas ruas, use máscara e mantenha o distanciamento social. São 18 horas em ponto, uma boa noite para você. Já está no Supremo Tribunal Federal um pedido encaminhado pela ALERJ, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio, de reconsideração da liminar do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, que na semana passada suspendeu o processo de impeachment do governador Wilson Witzel. O documento foi protocolado na noite do último sábado, 1º de agosto. Nele, a ALERJ argumenta que tem cumprido a lei federal que regulamenta o julgamento de crimes de responsabilidade. Também destaca a interpretação do próprio STF, que orientou o rito de impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016. A liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli no dia 27 de julho suspendeu a comissão especial da ALERJ, que analisa a denúncia contra o governador Wilson Witzel, e determinou a formação de um novo colegiado que leve em conta a proporcionalidade das bancadas da casa. Pois é, e a gente vai te antecipar o que vai acontecer um pouco no talk show amanhã. Confirmada a presença do presidente da Eletronuclear, o engenheiro Leonardo Santos Guimarães. A empresa completa 23 anos de ações no município de Angra e a gente vai resgatar parte dessa história, que se confunde exatamente com a verdadeira história da matriz energética do nosso Brasil. Angra detém as 2 únicas usinas nucleares do país. Exatamente, e ainda teremos o secretário de Fazenda de Mangaratiba, Márcio Ferreira, em pauta as ações que estão sendo implementadas no município para a retomada da economia com segurança, assim como a expectativa em torno do crescente movimento de turistas já a partir do fim do inverno. O talk show começa a partir das 8 horas, está imperdível. Pois é, são 18 horas e 1 minuto e a Fiocruz e a farmacêutica britânica AstraZeneca assinaram um termo que dará base para o acordo de transferência de tecnologia e a produção de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, caso seja comprovada a eficácia e segurança desse novo medicamento. Essa vacina em questão está sendo desenvolvida pela empresa lá no Reino Unido, em conjunto com as universidades de Oxford, e segue em fase de testes clínicos aqui no nosso Brasil, além de outros países. A assinatura do acordo está prevista para a segunda semana já de agosto e deve garantir o acesso a 30 milhões de doses da vacina entre dezembro e janeiro de 2021 e 70 milhões de doses ao longo dos 2 primeiros trimestres do próximo ano, ou seja, 2022. E a pandemia não acabou, hein, gente? Agora vamos te atualizar com os números aí da Covid-19 no nosso litoral Costa Verde. 6 horas 3 minutos, Renata Guiar. Temos mais um óbito em Paraty. Paraty soma agora 25, hoje 3 de agosto, o boletim epidemiológico com as informações sobre a Covid-19 divulgados pela Prefeitura de Paraty registra mais um óbito por coronavírus. Uma mulher de 56 anos, ela não tinha doença pré-existente, ou seja, comorbidade, né? Desde o início da pandemia, são 651 casos da doença confirmados em Paraty e 592 recuperados. 990 casos suspeitos ainda em Paraty. No momento tem ainda um óbito sendo investigado, tem
tem 12 pessoas internadas em Paraty. Acabou de sair também agora o boletim de Rio Claro. Rio Claro soma 232 casos desde o início da pandemia e 199 curados. Tem 8 óbitos aí registrados, confirmados em Rio Claro. O número de suspeitos com síndromes gripais, 656. O último boletim da Prefeitura de Mangaratiba aponta 689 casos confirmados, num total de 1.218 pacientes recuperados, aí entre infectados e com síndromes gripais, tá? Após aquele isolamento de 14 dias, tem 30 óbitos confirmados aí pela Covid-19 em Mangaratiba. Não saiu ainda o boletim epidemiológico com as informações aí da Covid. Bom, acabou de sair agora, foi publicado nesse momento aqui no site da Prefeitura de Angra dos Reis. Angra registra, Renato Aguiar, desde o início da pandemia, 3.863 casos confirmados da Covid-19 e 3.355 recuperados. Tem 117 óbitos confirmados aí em Angra dos Reis. 2 óbitos suspeitos foram confirmados, um homem de 77 anos, registrado no dia 26 de julho, e de uma mulher de 56 anos, ocorrido no dia 30 de julho. Ambos pacientes tinham comorbidades e faleceram no Hospital Municipal da Japuíba, o HMJ. Como ocorreram 2 novos óbitos suspeitos, o município segue investigando ainda 10 óbitos. Então, 117 óbitos aí confirmados aí em Angra dos Reis. Até ontem eram 115 com essas 2 confirmações, né? O número de internados, 41 pessoas internadas na Santa Casa, no centro da cidade, que é o centro de referência para tratamento da Covid-19. No Hospital de Praia Brava, segundo o boletim, não tem ninguém internado para tratamento da Covid. E no Hospital da Unimed, 9 pessoas internadas. Lembrando que são 10 leitos aí no Hospital da Unimed, ali no Parque das Palmeiras, para tratamento da Covid-19. Tem 9 pessoas internadas lá, segundo o boletim. Renato Aguiar. Pois é, muito boa noite, Tom, e você interage com o jornalismo da Costa Azul no nosso WhatsApp, 992981588. Participe de nossa enquete da semana no facebook.com/Costa Azul FM. Comente e compartilhe. Mais informações amanhã, a partir das 8 horas, no Talk Show, ou a qualquer momento, em edição extraordinária. Muito boa noite, Toninho, muito boa noite a todos. Costa Azul News, um oferecimento Dom Atacadista,